Oi, gente, boa noite. Hoje eu vou falar de trauma geriátrico e o atendimento como se dá no pré-hospitalar. Eu vou falar sobre conceito, epidemiologia, quais são os fatores de risco, as alterações fisiológicas do envelhecimento, né, que são normais do envelhecimento. A polifarmácia eu vou citar porque é muito importante isso para o idoso, pode trazer. Você está tentando tratar uma coisa, mas aí você traz efeitos colaterais e tal, e isso pode levar a um trauma. Particularidades no atendimento ao idoso vítima de trauma, como se dá o manejo da via aérea do paciente, que é um pouquinho diferente do adulto normal, e as considerações éticas. A primeira coisa que a gente tem que entender é que indivíduo é todo aquele que é maior de 60 anos para a OMS. Mas se a gente for ver os livros ou artigos, eles falam, o ponto de corte que eles usam é 65 anos. Mas aqui eu usei 60. E outro conceito importante é a gente entender o que é o traumatismo. Então, nada mais é do que uma lesão que vem de uma força. E aí ela pode ser acidental, autoimposta ou por causa de uma violência. E essa lesão, ela tem capacidade de atingir órgãos e gerar sintomas. Em relação à epidemiologia, no Brasil, atualmente, a gente tem quase 30 milhões de idosos. Isso corresponde a 13% da população. Então, a nossa pirâmide está ficando invertida. A base está ficando maior e o topo está ficando mais alargado. A gente tem cada vez mais pessoas mais idosas. Em relação ao mecanismo de trauma, a queda é o principal. E é mais prevalente no sexo feminino. E isso se dá pelo fato das mulheres serem mais ativas, viverem mais e terem mais osteoporose. Depois da queda, acontecem os acidentes automobilísticos, queimaduras, violência doméstica e assaltos. Esses acidentes automobilísticos, tanto pode ser o idoso como condutor, ou ele sendo vítima de atropelamento. Desculpa. Geralmente o idoso, quando ele é condutor, esses acidentes automobilísticos, eles se dão mais perto de casa, numa velocidade mais baixa, porque geralmente o idoso é mais prudente. Em alguns lugares, né, em Sobral nem tanto. E cerca de 27% das pessoas com mais de 65 anos, elas vão cair pelo menos uma vez por ano. E depois dos 80 anos, isso pode chegar até 50%. Então, provavelmente, nós já atendemos no PAF algum idoso vítima de queda. Ou por acidental, tropeçou no degrau, ou porque teve uma coisa mais grave como um AVC. Mas a queda ela é muito comum. Então, pelo fato da queda ser extremamente comum, eu vou falar sobre ela. E aqui, que é o principal mecanismo, né? Então, eu vou falar dos fatores de risco que vão predispor. A redução da acuidade visual, os idosos têm mais catarata, mais glaucoma. Então, a visão não vai ser tão boa. Por isso que o idoso, ele gosta de andar se segurando na gente. Nossa avó, nosso avô sempre quer segurar no nosso braço, porque ele já não enxerga tão bem. Fraqueza muscular, que pode se dar tanto pela senilidade, ele tá ficando mais velho, ele não é mais ativo, às vezes não come tão bem, ele tem alguma doença de base, então vai ter uma fraqueza muscular. Alterações do equilíbrio, que é exatamente isso que eu disse, o vozinho sempre quer se segurar na gente, porque ele tem medo de cair. Doenças que afetam o sistema motor, uso de medicamentos como sedativos, hipnóticos e ansiolíticos. Hoje a gente vê que todo idoso usa remédio, usa muito remédio. Então, tá com dificuldade para dormir? Passa um remédio. Aí tem alguma outra doença? Aí passa remédio. E aí isso vai gerando uma cascata que quando vê o idoso está tomando 15 no mesmo dia. E esses remédios em si podem gerar uma interação medicamentosa que podem predispor a uma sonolência, a um rebaixamento, e pode ser que ele caia por causa disso. Sequelas físicas de AVC, isso a gente vê muito, principalmente na Santa Casa. O idoso, ele tem um AVC, então ele fica com problema motor, ele já não consegue se segurar, não consegue andar, e aí ele cai de novo, e fica nessa bola de neve. Consumo de bebidas alcoólicas, ou seja, não bastava tudo isso que o idoso tem, se ele beber, então a cereja do bolo para a queda dele. Hipotensão ortostática, que é muito comum, e é a diminuição da pressão arterial sistólica maior ou igual a 20 milímetros de mercúrio, ou da pressão diastólica maior ou igual a 10 milímetros de mercúrio, depois de 3 minutos na posição ortostática. E aí, fatores que não são por causa da pessoa mesmo, como desnivelamento do piso e uso de calçados inapropriados. Então, em relação a essas coisas, a gente vê muito no PAF. Quando a gente vai para as ocorrências, a gente chega naquelas casinhas pequenininhas, escuras, o idoso já não vê bem, e aí tem vários degraus, vários tipos de piso, e aí isso pode predispor à queda.
Agora eu vou falar sobre as alterações fisiológicas do envelhecimento. É muito importante a gente entender isso para não pensar que o idoso ele tá com alguma doença, ou você chega para atender e você pensa, nossa, tá acontecendo alguma coisa. Tipo, depois você chega numa ocorrência do SAMU e vai examinar e pensa que tem alguma coisa diferente. Então, mas não, são alterações fisiológicas. Em relação às cardiovasculares, o idoso tem redução do débito cardíaco naturalmente. Então, às vezes, é uma coisa que a gente não tem que ter uma preocupação. Além disso, ele tem menor sensibilidade à ação das catecolaminas. Então, isso é importante a gente prestar atenção. Por quê? Isso vai ter como consequência uma falta de confiabilidade dos sinais vitais. Porque o sinal vital, ele vai me dizer mais ou menos como a pessoa está. Mas, se ele tem menor ação das catecolaminas, esse sinal vital, ele não vai me mostrar a gravidade de uma lesão. Que mais? Alterações pulmonares. Tanto tem redução da capacidade vital, como redução da complacência pulmonar. Isso pode gerar uma reserva respiratória diminuída. E, além disso, vai ter menor capacidade compensatória da frequência respiratória, embora ele esteja com hipóxia. Isso a gente viu, tem a ver com trauma, mas a gente viu isso na Covid. A pessoa está com hipóxia e ela não sente, está respirando normal, frequência ok, mas ela está com hipóxia. Em relação às alterações gastrointestinais, a gente sempre tem que lembrar que o idoso ele tem maior risco de disfagia e broncoaspiração. E tem que lembrar disso na hora da intubação também. Tem aumento da meia-vida de alguns medicamentos, e então quando a gente vai, por causa do metabolismo hepático, então quando a gente vai escolher um medicamento para dar para o idoso, na hora do nosso atendimento, no nosso primeiro atendimento, tem que pensar, esse remédio tem um metabolismo hepático, eu tenho que dar a dose toda, como é que eu vou fazer? Além disso, o idoso, ele tem um aumento do limiar da dor por frouxidão da musculatura abdominal. Então, pode ser que ele esteja com lesão abdominal muito grave, mas ele está sentindo uma dorzinha, um desconforto, mas quando você vai examinar, você vê que é realmente grave, mas ele não apontou como uma dor muito grande. Em relação às alterações renais, é normal o idoso ter redução da taxa de filtração glomerular e também tem maior suscetibilidade à sobrecarga de fluidos. Então, se você for dar um soro fisiológico, sei lá, você vai dar um Ringer, você tem que lembrar que ele pode ter maior sobrecarga. Então, tem que ter cuidado, tem que fazer com parcimônia. As alterações neurológicas e sensoriais, o idoso ele tem uma maior atrofia cerebral. E isso pode fazer com que haja uma aderência da dura mater no crânio, o que vai aumentar a probabilidade dos hematomas subdurais. E os sintomas advindos disso podem ser menos expressivos, então vai atrasar um possível diagnóstico. Às vezes não somos nós, do pré-hospitalar, que vamos fazer esse diagnóstico, mas é importante a gente ter essa noção. Aí, alterações musculoesqueléticas, ele vai ter menor densidade, complacência óssea, então ele está mais predisposto a fraturas, principalmente fratura de bacia, de fratura de fêmur, que são as mais comuns, mas também pode ter de úmero, pode ter de clavícula. E agora falando da polifarmácia. O que é a polifarmácia? Alguns livros dizem que é pelo menos 4 fármacos de uso diário. Alguns falam 5, mas é mais ou menos essa média. E aí a gente tem que estar atento à cascata de prescrição. Por isso que quando a gente faz a nossa avaliação, quando chega lá, a gente tem aquele papelzinho, a gente tem que perguntar quais as medicações que a pessoa usa. Aí, isso é importante a gente saber da cascata, porque o idoso toma um remédio, toma outro, toma vários remédios, e ele começa a ter efeitos colaterais por causa desses remédios, e aí entende-se que ele está com uma nova doença, ou esse efeito que ele está tendo é sintoma da doença de base, e aí passa um novo remédio. E aí o idoso toma 15 remédios por dia, em que 10 deles não seriam necessários, por exemplo. E aí, isso pode gerar uma interação medicamentosa importante, que pode predispor aquelas coisas que eu falei, sonolência, rebaixamento, que pode levar a queda. E eu escolhi falar dos benzodiazepínicos, porque eles devem ser evitados em idosos. E eles são evitados? Não. A gente vai perguntar, chega lá e pergunta para o filho, o que seu pai toma? E ele fala, benzodiazepínico. Era para passar? Não era. Por quê? Ele tem um metabolismo mais lento. Então, naturalmente, como a gente falou das alterações, tanto hepático como renal, o metabolismo ele já vai estar mais lentificado por natureza, e aí você vai dar um remédio que lentifica mais ainda. Ele tem uma maior susceptibilidade ao rebaixamento do nível de consciência. Então, um idoso, se ele tiver um rebaixamento de nível de consciência, é muito grave,
principalmente se ele morar sozinho e ninguém perceber essas alterações dele. Existe um maior número de interações medicamentosas, você vai ter um maior risco a quedas e fraturas, exatamente por esse rebaixamento do nível de consciência. Pode ter uma maior prevalência do estado confusional agudo, então, às vezes, pode ficar naquela coisa. Ele está rebaixado por causa do remédio, ou então ele está rebaixado porque ele está em delírio, então tem que ter essa diferença. E, além disso, você vai ter dificuldade para avaliar a função cognitiva quando está usando essa droga. E aí pode levar a um diagnóstico errôneo de demência. Isso não vai ser da gente para hospitalar, mas é uma das características dos benzodiazepínicos. Em relação, agora a gente vai falar, eu vou falar das particularidades do atendimento ao idoso que é vítima de trauma. Primeira coisa, idoso maior de 70 anos, independente do mecanismo de trauma, ele tem que ser levado para um centro específico que atende trauma. Por quê? É que, por exemplo, o trauma abdominal, ele não está sentindo uma dor, está sentindo um desconforto, mas pode ter uma hemorragia interna, pode ter algo grave. Então, você tem que levar para um centro específico com médicos habilitados específicos para o trauma. Além disso, então aqui a gente leva sempre para a Santa Casa. Então, pode ser o idoso levou uma queda, ou então caiu de lado, caiu de cabeça, caiu sentado. Não importa o mecanismo de trauma dele, ele tem que ir para a Santa Casa aqui. Aí, em relação à avaliação primária, no sentido geral, ela vai ser igual à do adulto, mas existem algumas particularidades que a gente vai ver agora. Primeiro, via aérea, controle cervical e respiração. A gente tem que, se por exemplo, a gente quiser entubar o idoso, então a gente tem que ver se tem alguma limitação da abertura da boca, porque o idoso ele tem a maior probabilidade de ter distúrbios da articulação temporomandibular. E aí a gente vai ter que ver se tem prótese dentária, se tiver, tem que tirar. A gente tem que ofertar oxigênio suplementar sempre quando indicado, né, obviamente, por causa da menor reserva respiratória. Então pode ser que o idoso esteja em hipóxia e a gente não esteja percebendo pela alteração da frequência respiratória por algum motivo. Então, se a gente perceber no primeiro sinal, ofertar oxigênio de maneira precoce. Lembrar que nos idosos, as fraturas cervicais altas, elas são significativamente mais comuns por causa de osteoartrite, artrite, artrose, todos os problemas que os idosos têm, né, em relação a isso. E, se for necessário, a gente tem que reduzir a dose das drogas. A gente sempre tem que ver se tem comprometimento hemodinâmico, e aí faz a redução da droga, eu vou falar sobre elas, para que não haja uma depressão cardiovascular importante, que vai comprometer a saúde do idoso. Além disso, na circulação, a gente tem que reavaliar sempre os sinais vitais. Tem que fazer uma reavaliação seriada, porque como não tem ação, a gente não tem ação como das catecolaminas, então a gente tem uma confiabilidade baixa. Então a gente tem que ficar sempre reavaliando. Além disso, tem que investigar o uso prévio de medicações que possam prejudicar a resposta cardíaca ao trauma. Então, o paciente, ele usa beta-bloqueador, ele está usando algum antihipertensivo, ele está usando algum remédio que pode predispor a um sangramento, a gente tem que saber isso, é importante na nossa avaliação. Tem que procurar sinais precoces que denotam baixa perfusão tecidual. Ele está sonolento, ele está com confusão mental, ou ele está muito agitado. Tem também a queda do débito urinário, né? Isso a gente não vê muito, porque, pelo menos eu nunca vi ninguém sondando, ninguém na ambulância, mas se a gente for fazendo transferência de uma cidade para outra, daqui para Fortaleza, por algum motivo, então, se o paciente tiver sondado, aí você vai ver se está tendo baixa perfusão por causa da redução do débito urinário, por exemplo. Você tem que atentar para condições preexistentes que possam limitar a infusão de líquido. Então, se o paciente tiver uma insuficiência cardíaca, insuficiência renal crônica, você não pode injetar um monte de líquido dele, porque ele não vai aguentar e você... Desculpa, gente. Você vai acabar piorando a situação dele. Em relação à avaliação neurológica, a gente sempre tem que perguntar, se a gente chega lá, o idoso levou uma queda, por exemplo, secundária a um trauma, a secundária a um AVC. E aí você começa a investigar, você examina e vê que ele tem um nível cognitivo baixo, ou o motor dele não está tão bom. E aí você tem que perguntar para os familiares
para acompanhante ou para quem for que cuide dele, se aquilo foi a primeira vez, se ele era totalmente ativo antes ou se ele ficou dessa forma, porque você precisa estabelecer você tem que ter um parâmetro de comparação. Isso é muito importante. Além disso, porque senão você vai colocar lá na sua história uma coisa que não corresponde com a realidade e aí isso vai acabar dificultando o atendimento no hospital. Além disso, a gente tem que considerar as alterações do nível de consciência como indicadores da má perfusão, como eu falei, se ele está sonolento, ele está muito agitado. E aí aqui eu coloquei um asterisco nesse último tópico, que é acompanhar a evolução do exame neurológico, uma vez que hemorragias intracranianas podem manifestar seus déficits de maneira tardia. Mas eu coloquei um asterisco por quê? Porque a gente não acompanha a evolução do paciente. Mas isso é para a gente ter uma noção. Pode ser que a gente chegue muito tarde na ocorrência, já tenha um déficit grande, ou chegue cedo e não tenha, mas eu acho que isso é importante saber, até porque nós, né, seremos internos um dia, então a gente não vai rodar só na ambulância. Enfim, aí, em relação ao monitoramento, a gente tem que fazer uma monitoração seriada dos sinais vitais, como eu falei. Isso é muito, muito, muito importante. Tem que prestar atenção, e às vezes isso não é feito. Então, principalmente naqueles pacientes que têm mais de 70 anos de idade, a gente tem que reavaliar a cada 5 minutos, para ver se não está tendo uma alteração importante, ou até mesmo uma alteração sutil, mas a gente tem que estar ciente dessas alterações e escrever na historinha. E sempre manter a oximetria de pulso e monitor cardíaco. É uma regra, você tem que saber como que está se seu paciente está com tóxico, se ele não está, você tem que saber e tem que ver o monitor cardíaco, porque pode ser que ele tem uma bradicardia e você não esteja percebendo. Então, é importante ficar avaliando isso. Em relação à analgesia, se for um trauma importante, ele estiver reclamando de dor, se ele tiver quebrado um fêmur, você tem que fazer analgesia. Não é porque ele é idoso que você está com medo de ter, não tem redução do metabolismo, é tão pertinho o hospital, eu preciso realmente fazer essa analgesia e tal. Gente, você tem que fazer. Quem é que quer ficar sofrendo? Quem é que quer ficar com dor? Ninguém. Então, você também não vai deixar o idoso com dor. E aí, para isso, você vai preferir os opioides para um controle de dor mais significativo e vai evitar o uso de anti-inflamatórios pelo risco de sangramento digestivo e disfunção renal. Então, vamos optar pelos opioides, não vamos deixar ninguém sofrendo. Em relação às lesões mais comuns de alto risco no idoso traumatizado, tem esses que eu listei. No traumatismo craniano, tem que lembrar que a escala de Comas de Glasgow, ela pode ser menos precisa. E ela pode ser menos precisa, e quando você faz, pode ter algumas variações, porque o idoso, às vezes, ele já é mais lentificado, então ele já tem uma dificuldade de abrir o olho, ele já não mexe tão bem, ele já não responde, então não é tão preciso. E as lesões intracranianas, como a gente viu, ele pode ter um déficit mais tardio. Então, pode ser que você faça o exame, dê tudo normal, e ele tem um hematoma. Então, tem que ter isso em mente também. E os hematomas subdurais são mais prevalentes do que os epidurais. Em relação ao trauma cervical, a gente tem maior prevalência das lesões cervicais altas, então é importante colocar o colar e colocar de maneira correta. Não é colocar e ficar sambando, e também não é colocar e ficar preso, que o idoso não consegue respirar, porque aí você não está ajudando. Trauma torácico. As costelas, elas são as que têm mais fraturas e isso aumenta o risco de complicação. Tanto pode causar uma confusão pulmonar, se for muito importante, pode causar um pneumotórax até, pode causar uma pneumonia, e isso aumenta a mortalidade. Lesões abdominais, como a gente viu, segue o mesmo padrão do adulto, mas como a gente viu, ele tem um maior limiar da dor. Então, pode ser que ele esteja com uma lesão importante abdominal. E não refira. Então, por isso que a gente sempre tem que palpar o abdômen, tem que olhar, palpar, auscultar, se puder, fazer tudo direitinho para não deixar passar nada. As lesões osteomoleculares, elas são as mais comuns de todas, né? E elas têm uma associação importante com a mortalidade, fratura de fêmur muito comum, fratura de quadril, pode ter em ossos de membro superior, fratura de rádio, de úmero, de clavícula, e como eu disse, aumentam muito a mortalidade. E não só a mortalidade, mas deixam o idoso
dependente de alguém, já dependendo da fratura, ele não vai mais conseguir andar, e aí ele pode ser que ele tente andar e não consiga e caia de novo. Então, o fato dele ter uma lesão osteomolecular, gente, está escrito errado. O fato dele ter uma lesão óssea, tá certo isso? Agora eu tô confusa. Enfim, o fato dele ter... Coxa articular, né? Não tá, que eu queria Pois falar. é, pra ser isso. O fato dele ter uma lesão osteoarticular pode predispor para ele ter outras futuramente. Obrigada, Matheus. Em relação ao manejo da via aérea do paciente geriátrico, tem que lembrar que, naturalmente, nós vamos ter mais desafios, tanto anatômicos quanto fisiológicos. A musculatura do idoso, ela não é tão boa, ela é mais, como é que eu posso dizer, mais flácida, não tem dente, muitas vezes. O tônus muscular, né, que eu queria dizer, o tônus muscular, ele é mais fraquinho, os lábios já são mais frouxos. E aí, quando eu tento colocar a bolsa válvula máscara, quando eu tento colocar nele, eu não consigo ter uma vedação tão boa e isso vai me impedir de ventilar da maneira correta. Além disso, quando a gente for entubar, a gente sempre tem que preferir a sequência rápida, sempre, ela é a mais eficaz, então deve ser a mais utilizada. A gente tem que selecionar medicações que vão reduzir o risco de tanto de hipopneia quanto de hipotensão de maneira agressiva, porque às vezes o idoso ele já tem a pressão mais baixa, ou então aconteceu uma situação que por causa disso a pressão dele também já caiu, então não posso dar uma droga que vai fazer com que caia mais ainda. E uma estratégia importante é reduzir as doses das drogas indutoras, em cerca de 30% a 50%. E se a pressão arterial sistólica for menor do que 100 milímetros de mercúrio, ou se o paciente tiver sinais claros que ele está em choque ou em hipoperfusão. Aqui eu coloquei algumas medicações. O etomidato, como agente indutor, ele é a droga preferida, porque ele mantém melhor a estabilidade hemodinâmica. E, além disso, ele vai ter um início de ação rápido e vai ter uma curta duração, que é muitas vezes o que a gente quer. A gente não quer um remédio que fique agindo muito tempo no paciente, porque o metabolismo dele já é mais baixo, né, do idoso, e, além disso, quanto mais ágil, pode ter efeitos colaterais. E isso é uma coisa que você não quer. E aí a gente pode reduzir a dose da droga em 50% do habitual. O midazolam, como agente indutor, ele não é muito bom, ele não é um preferível. Por quê? Porque ele é um benzodiazepínico, que a gente falou que tem que ser evitado nos idosos, e ele vai causar ele tem maior risco de hipotensão. Então, não é interessante que ele seja usado. Às vezes é o que tem. Então, se é o que tem, é o que você vai usar. Mas não seria a primeira opção. O propofol, ele tem o risco de causar hipotensão se o paciente estiver hemodinamicamente instável. Então, você também não vai usar ele como a sua primeira opção. E as doses, se você for usar, você tem que reduzir em cerca de 50%. A ketamina, como agente indutor, ela não causa hipotensão, mas ela possui efeitos hipertensivos. Então, se é um idoso que ele já tem o problema de hipertensão e muitas vezes não toma o remédio de maneira adequada, então está meio descontrolada, às vezes não vale a pena você fazer uma ketamina, porque você está trocando 6 por meia dúzia, então você está arranjando outro problema que você não tinha. Então, se tiver, por exemplo, uma doença coronariana, não seria a nossa primeira opção. Succinilcolina como bloqueador neuromuscular é a droga de escolha em pacientes idosos, mas se o paciente tiver uma lesão neurológica aguda, subjacente ou recente, que pode predispor à hipercalemia, aí você não vai usar. Você vai preferir o rocurônio, que é quando você não pode usar a succinilcolina. Às vezes tem rocurônio? Não. Aí você vai usar a succinilcolina porque é o que tem. Agora, um pouquinho de considerações éticas que eu acho muito importante. Em relação a reanimar e a entubar um paciente idoso, a gente tem que ver, nem tanto às vezes no pré-hospitalar, mas no intra-hospitalar, mas a gente tem que ter uma noção disso também, eu acho muito importante. A gente tem que considerar os desejos tanto do paciente como da família, de não reanimar, ou de não entubar. Porque às vezes você está fazendo um procedimento super invasivo, você dando várias medicações, entubando,
quando o idoso ele já tem uma doença terminal, já está no estado caquético, e ele não ia querer e nem a família quer isso. Então, sempre tem que ser uma coisa conversada. O fato dele ser idoso não é o quesito principal para dizer não vou reanimar, não vou entubar. A idade, ela nunca pode ser considerada como fator único. A gente sabe que tem idoso de 70 anos que dá de 10 a 0 na gente que tem 20. Então, não é porque ele tem 70, 80, 90 que você vai dizer não vou entubar, não vou levar assim, para o melhor hospital que tem, para a Santa Casa. Não é. Tem que ter muito cuidado nisso. A gente pensa muito nisso, o idoso, será que vale a pena eu gastar aqui meu material, que é pouco, que depois tem que limpar e pode faltar para outro paciente, mas ele também é um paciente, ele é alguém que é amado por outra pessoa, a gente tem que pensar como se fosse alguém da nossa família. Então, se ele é idoso, mas ele tem condições de ficar bem, de ter um bom prognóstico, e se a nossa primeira ação vai fazer com que ele fique melhor, então tem que entubar e tem que reanimar. E tem que entender, né, por último, que essa decisão de fazer tudo isso que eu falei vai depender tanto da família como do próprio idoso, e aí você tem que ver funcionalidade, vontade e o status de terminalidade. Eu já fui para uma ocorrência que era um paciente que tinha câncer de laringe, esôfago, estômago, e ele estava com câncer em tudo, assim. E aí, quando a gente chegou, a família não queria assim, medidas muito invasivas, ele também não queria, pelo que ele tinha falado. Então, foi uma coisa bem mais tranquila. É mais para a gente lembrar que a gente tem que respeitar a individualidade e os desejos quando couber, né? Enfim, é isso, gente. Essa foi a minha apresentação. Se eu tiver falado muito rápido, perdoe.